Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: qual seria a melhor postura para o pequeno investidor? Concentrar a sua carteira de investimentos ou diversificar mais? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. O tema desse vídeo é então: o que é preferível para o pequeno investidor ou para o investidor iniciante? Concentrar mais a sua carteira de investimentos, ter menos ações, menos fundos imobiliários, ou então adotar uma postura aparentemente oposta, diversificar mais, ter um portfólio mais pulverizado. O que é preferível? Bom, esta é uma pergunta que não é tão fácil de ser respondida. Já antecipo para vocês que não há uma regra definitiva a respeito disso, mas vamos avaliar aqui como a maioria dos investidores acaba fazendo. Começando aqui com Warren Buffett. Estas aqui são as principais estoques da carteira do Buffett, da carteira da Berkshire Hathaway. Apple ocupa a primeira posição. E veja que interessante, a Apple ocupa mais de 40% do portfólio do Buffett, ou seja, ele concentra grande parte do seu portfólio em apenas uma estoque. Na segunda colocação, temos Bank of America, com 11,45%. E veja que há uma disparidade muito grande. A primeira posição ocupa mais de 150 bilhões de dólares, a segunda mais de 40 bilhões. E assim vai, chegando até 1,4% com Activision Blizzard. Então veja que há aqui uma certa diversificação e há outras estoques na carteira da Berkshire, mas apenas uma ou até duas estoques ocupam mais de 50% da carteira do Buffett. Então há aqui sim uma concentração maior. Mas será que essa postura do Buffett é aplicável a todos? Vamos olhar aqui outros investidores. No caso, o Peter Lynch. O Peter Lynch, ele já teve no seu fundo Magellan 1.400 ações, ou seja, um número enorme que inclusive ele não recomenda você ter como pequeno investidor. Ele até cita no livro dele, O Jeito Peter Lynch de Investir, que para um pequeno portfólio o preferível é você ter entre 3 a 10 ações. Acontece que ele chegou a 1.400 ações e nem por isso a performance dele foi ruim, pelo contrário, ele teve uma performance de mais de 29% ao ano durante 13 anos em dólar, 2.700% de rentabilidade acumulada em apenas 13 anos. Ele realmente é uma lenda do mercado. Então veja que inclusive ele conseguiu uma rentabilidade maior ao ano do que o Buffett, que conseguiu pouco mais de 20%. Acontece que o Buffett conseguiu por muitos e muitos anos. Então a consistência do Buffett tornou ele mais vencedor. No caso, o Peter Lynch saiu do jogo mais cedo. De qualquer forma, de um lado temos um investidor que diversificou muito e mesmo assim teve uma excelente performance. De outro lado temos um investidor que talvez seja o maior de todos os tempos, que acaba concentrando mais. Quem está certo afinal? No caso, o Buffett fez isso porque ele foi influenciado por outra lenda do mercado, que foi o Philip Fisher. Tanto que o próprio Buffett reconhece que ele é no mínimo 15% Fisher e 85% Benjamin Graham. Mas a verdade é que atualmente o Buffett é muito mais Fisher do que Graham. Ele foi se moldando ao longo do tempo. Porque na verdade o Fisher, ele também acompanha as lições do próprio sócio do Buffett, que é o Charlie Munger. O que diz o Philip Fisher afinal? Concentre as suas alocações em poucas posições. Por quê? Porque boas ações, bons ativos, eles são raros. Já que eles são raros, não há como eu ficar pulverizando a minha carteira. Não há tantas opções boas assim no mercado. Para que eu realmente encontre uma joia rara que vai me entregar um bom retorno historicamente, é preciso que eu concentre tanto os meus estudos e os meus esforços de acompanhamento em poucas posições. Ou seja, para o Fisher é incoerente você sair diversificando em vários ativos. Incoerente porque poucos ativos são bons. E aí você vai ficar comprando coisas ruins pela simples diversificação. O próprio Peter Lynch ele fala que simplesmente diversificar por diversificar não faz sentido. Ele reconhece isso e até recomenda que você não tenha tantas ações, porque ele sabe da extrema dificuldade de você realmente identificar excelentes companhias. Só que ele cita que quanto mais ações você tem no seu portfólio, maiores são as chances de você encontrar aquela empresa que vai multiplicar por 10 ou até mais do que isso. Quando você tem poucas ações, você tem que ser muito assertivo para encontrar ali empresas que vão gerar uma explosão de rentabilidade na sua carteira. Só que tem um detalhe sobre Peter Lynch, que inclusive está no livro dele, vou ler esse trecho com vocês para que vocês entendam do que eu estou falando. É mais uma ressalva a respeito dessa alta diversificação. Olha o que ele diz. Embora possua
1.400 ações ao todo, isso na época quando ele ainda era gestor do fundo, metade dos ativos do meu fundo está investido em 100 ações e 2/3 em 200 ações. Ou seja, ele seguiu algo similar ao que o Buffett vem seguindo. São 1.400 ações, só que apenas 100 ações ocupa 50% do portfólio. Olha só a similaridade com o Buffett. 2 ações ocupam 50% do portfólio. Nossa, Lua, mas aqui são apenas 2 ações. O Peter Lynch foi um total ali de 100 ações. Mas se você considerar um todo de 1.400 ações, menos de 10% do número de ações ali, 100 ações, ocupa 50%, ocupou 50%. Então a ideia acaba sendo a mesma entre os grandes investidores. Ainda reforçando aqui o nosso debate, veja aqui o fundo Geração Lar, que é do Lírio Parisotto, que é um fundo que vem entregando uma rentabilidade muito alta ao longo do tempo. E aqui está a composição da carteira do Lírio Parisotto. Veja só que interessante. Eletrobras, dentro aqui de um portfólio que tem 42% em ações, 15% é ELET 3 e mais 3,5% é ELET 6, ou seja, uma alta concentração em Eletrobras. E depois em commodities, como por exemplo a CSN e também a Bradespar. Então perceba o seguinte, o Lírio Parisotto ele também concentra grande parte do seu capital em poucas ações, mas quanto ao mais, ele acaba diversificando até bastante aqui. Tem várias ações aqui que acabam ocupando posições pequenininhas na carteira, tá vendo? 0,3, 0,73, 1,5%. Por fim, ainda eu cito o fundo Alaska, que aqui estou falando de outro bilionário, no caso, o senhor Luiz Alves. Luiz Alves, ele tem aqui um fundo de ações. Embora ele não revele aqui publicamente quais são as principais posições, nós sabemos que dentro da Alaska temos ali 2 empresas que ocupam posições gigantescas, Vale e Cogna. Só essas 2 ações ocupam mais de 20% do portfólio. Um portfólio que tem bilhões de reais sob gestão e apenas 2 ações representam mais de 20%. Então há uma concentração. Por derradeiro, não poderia deixar de trazer o Barsi, que detém ali uma participação enorme em Unipar Carbocloro, quase 14%, sendo que já foi revelado que esses 14% de Unipar ocupam pelo menos 40% da carteira do Barsi, assim como o Buffett tem com o Apple. Então Unipar ocupa 40% da carteira de um bilionário que tem algo próximo de 3 a 4 bilhões de reais em seu patrimônio. O que podemos então concluir a respeito da conduta e da postura adotadas por esses investidores? Eles diversificam sim. O Barsi, por exemplo, tem mais de 30 ações, assim também o Buffett. Só que dentro desse portfólio de 30, 40, 50 ações que seja, ou até 1.400 ações no caso do Peter Lynch, poucas ações nesse todo, 1, 2, ou no caso do Peter Lynch 100, mas dentro do todo é muito pouco, essas poucas ações representam 40, 50% do portfólio. Então há uma concentração em determinadas posições. E é isso que eu venho fazendo, por exemplo, com a minha carteira de ações. Veja aqui Banco do Brasil. Ele ocupa uma posição de quase 30% na minha carteira de ações. Depois disso, eu diversifico em Tradição Paulista, Taesa, Banco ABC, Irani e Copel. Veja então que o Banco do Brasil está bem distante. Por quê? Porque na minha visão, quando comprei Banco do Brasil, era uma excelente oportunidade de investimento. De tal modo que quando você identifica uma excelente oportunidade, e naquele momento eu se utilizei das lições do Philip Fisher, e essas lições constam desse livro, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, deixo aqui na descrição, assim como o jeito Peter Lynch de investir, recomendo a leitura. Eu entendi que não fazia sentido naquele momento pegar meu capital e simplesmente dividir em 5% no máximo em todas as ações do meu portfólio. Se era uma oportunidade, valia a pena concentrar. Alô, mas e se o Banco do Brasil não for um bom investimento? Como assim você teve a pretensão de acertar uma ação que poderia te trazer um grande retorno e que justificasse uma alta concentração? Pois bem, e aqui entra o outro lado da moeda, porque senão, com tudo o que falamos até aqui, você poderia chegar à conclusão de que sim, a concentração seria o melhor caminho com pouca diversificação. Mas não é bem assim que funciona. Primeiro veja que, embora eu concentre aqui grande parte do meu capital em Banco do Brasil, eu sigo a mesma postura do Peter Lynch de ter várias outras ações com posições pequenas, justamente porque com essas posições pequenas eu pretendo ter uma alavancagem patrimonial maior para poder alimentar aquela minha carteira de previdência com Banco do Brasil, Taesa, Transição Paulista e Copel, por exemplo. Mas veja, essa postura de investimento não é aplicável a todo mundo. Por quê? Veja que o próprio Buffett, embora ele ao longo da trajetória de investimentos de mais de 80 anos, ele tenha seguido o stock picking, que é você fazer a seleção individual de ações, ele recomenda para o pequeno investidor ou para quem não é investidor profissional a utilização dos ETFs, ou seja, os Exchange
Trade Funds, ou seja, fundos negociados em bolsa de valores, fundos passivos que replicam índices de mercado, com taxas de administração muito baixas. Por que ele recomenda isso aqui? Porque ele é um investidor profissional e ele sabe o trabalho que dá você ser investidor profissional. Para quem não tem tempo de se dedicar quase que full time, no caso do Buffett full time, ao mundo dos investimentos, então seria preferível você simplesmente replicar o S&P 500, no caso, através de um ETF, por exemplo, o VOO da Vanguard. E por que ele diz isso? Porque o retorno do S&P historicamente foi excelente e vencer o S&P não foi nada fácil. Na verdade, a maioria dos fundos e gestores não conseguiram vencer o S&P 500 com consistência ao longo do tempo. O Buffett e também o Peter Lynch são pontos fora da curva nesse sentido. Então, como a estatística está contra lá nos Estados Unidos para os investidores, é preferível então simplesmente seguir a média de mercado. Tanto assim que o próprio Morgan Russell, autor do livro A Psicologia Financeira, ele se diz como um investidor passivo. Afinal de contas, para ele é preferível você focar os seus esforços em outras atividades, no seu trabalho, por exemplo. Então é nesse sentido que diz o Buffett. Se você não for um investidor profissional, que seja capaz de identificar boas ações a ponto de sim realizar uma concentração de recursos, é melhor então você investir através de ETFs em que você vai estar super diversificado e obtendo um retorno excelente ao longo do tempo, que foi o caso do S&P 500. Agora, veja, essa ressalva dele é muito importante, porque se você se considera um investidor profissional, então siga essa postura de concentrar em boas oportunidades de investimento, como fez o Barsi com o Unipar, por exemplo. Por que eu, particularmente, realizo a concentração? Veja só, atualmente eu sou analista de valores imobiliários, com o CNPI 3707, sou analista profissional, sou investidor profissional, então eu posso seguir essa postura. Mas o investidor iniciante ou pequeno investidor que está mais dedicado ao seu trabalho, e isso que é o correto, ele não deve destinar tanto do tempo dele a investimentos. Investimento é algo secundário. A gente sabe que o que realmente faz diferença é aporte de tempo, e o aporte vem do seu trabalho, do seu aperfeiçoamento pessoal. Investimento é secundário. Precisamos ser sinceros aqui. Por isso, se você não for investidor profissional, se você não consegue um alfa em relação a um benchmark específico, diversifique. Ah, Luan, então eu vou comprar simplesmente ETFs, não vou fazer o stock picking aqui no Brasil? Não. Aí entra outra ressalva, que não teria como o Buffett trazê-la. Ir pelo stock picking aqui no Brasil, através da estratégia do dividend investing, por exemplo, você tem muito mais chances de ter sucesso do que comprando um ETF brasileiro que replica um índice brasileiro. Agora, lá fora, suas chances são maiores, não através do stock picking, mas sim através dos ETFs. Então, saiba distinguir os contextos de determinados mercados. Nos Estados Unidos, o ETF prevalece, aqui no Brasil, o que prevalece é o stock picking. Estou falando aqui para o investidor que não é profissional. Para o investidor profissional, sempre valerá a pena o stock picking. Além disso, sempre valerá a pena você concentrar mais os seus recursos em algumas posições. É isso que a gente percebeu dos grandes investidores. E veja como é possível montar uma carteira diversificada, mas em poucos ativos, inclusive você concentrando naqueles que sejam mais vencedores, fazendo o que o Peter Lynch fala de você regar as flores. Então, mesmo que um ativo seja caro, como é o caso de VEG, se você ir regando essa flor cara e bela, talvez seja melhor do que simplesmente ficar comprando algumas porcarias que você ache que vai conseguir ali ter uma explosão de cotação. Então veja no caso de VEG, mesmo sendo considerada cara pelo mercado, subiu 50% nos últimos 12 meses. Poucos ativos tiveram uma performance dessa, mesmo uma empresa gigante como a VEG. Então imagina só, você começou a investir em VEG lá no passado. Aqui em 2011, por exemplo, você só com VEG acumulou uma rentabilidade, se não vendeu, de mais de 1.283%. E esse gráfico aqui, ele não considera reinvestimento de dividendos. Portanto, você poderia ter uma performance ainda superior. Ok, sabemos que a rentabilidade foi de no mínimo 10 vezes o capital multiplicado. Muito bem, então você comprou VEG aqui, você percebeu que VEG é um excelente ativo, aí você comprou de novo, vai comprando, então você vai regando as flores, você vai comprando cada vez mais as ações que sejam boas, que se provem ao longo do tempo, e vai esquecendo aquelas ações ruins, que aparentemente estão muito baratas, mas não estão baratas à toa. É isso que quer dizer o Philip Fisher quando diz que é muito difícil você sair diversificando simplesmente por diversificar, porque poucas ações é que realmente vão te trazer um retorno consistente ao longo do tempo. Foi o caso de VEG. E óbvio, você não tinha só VEG, ninguém consegue ficar investido em apenas uma ação, mas você poderia, por exemplo, ter investido em Raia Drogasil, TOTUS, Ferbasa e Engie. Veja que você diversificou em diversos setores, no caso de Engie, o setor elétrico, Ferbasa, no setor de mineração, TOTUS, setor de tecnologia, Raia Drogasil, no setor farmacêutico, mas na parte de varejo. E aqui, por exemplo, com VEG, é uma empresa hoje de tecnologia, mas com portfólio ultra diversificado, iniciou-se no segmento
segmento industrial, mas veja que você teria um portfólio diversificado e você foi percebendo que essas ações tiveram performances excelentes. E aí você foi aportando nelas, esquecendo eventuais outras ações ruins que você teve na carteira e deixou de lado. E aí aquelas outras ações passaram a ter uma representatividade pífia no seu portfólio e você foi comprando essas ações aqui, mesmo que sejam caras, e assim você se tornou um investidor vencedor ao longo do tempo. Só que perceba, você teve que ser um investidor muito atento a ponto de encontrar essas ações e também teve que ter disciplina de aportar nelas, mesmo com um preço um pouco mais elevado do que as demais, deixando de ficar regando as ervas daninhas, que é o grande erro que a gente comete como investidor. Por isso, a conclusão é: qual a melhor postura para o pequeno investidor? Para o pequeno investidor, eu recomendaria a diversificação. Por quê? Porque já que você não é um investidor profissional, você concentrar, você estará colocando as chances ao seu desfavor, já que você não dedica grande parte do seu tempo, com razão, à atividade de investimentos a ponto de você identificar efetivas oportunidades e não oportunidades ilusórias que você acha que encontrou e na verdade encontrou alguma cilada. E aí, mesmo que você encontre ciladas ao longo do tempo como pequeno investidor e todo mundo acaba encontrando, até os grandes investidores, se você realizar a diversificação adequada, não tem problema, você perde aqui e ganha do outro lado. E assim você vai tendo ali um retorno mais ou menos interessante ao longo do tempo. Portanto, pequeno investidor e investidor iniciante, não saia concentrando demais as suas posições. Mas aqui vem um detalhe. O fato de eu dizer que você não deve concentrar demais as suas posições não significa dizer também que se você vai começar com R$500, R$1.000 por mês investindo, você vai simplesmente pegar esses R$1.000 e sair diversificando em várias ações. Não faz sentido. A diversificação vem com o tempo. Não precisa ser forçada. Porque a diversificação forçada, como disse o Peter Lynch, é muito ruim. Então, por exemplo, de novo, se você diversificar em 3 até 5 ações com esses aportes aí de R$1.000, não há problema nenhum. Com o tempo, você vai acrescentando outras ações no seu portfólio, porque pode ser que chegue em algum momento em que os ativos do seu portfólio ficaram tão caros que fique difícil de aportar naquele momento. E aí você não quer deixar de aportar. E aí você tem duas opções. Ou você insere uma nova ação, e aí você vai estar diversificando naturalmente, ou você vai aportar em renda fixa. Aí é uma decisão pessoal do investidor. Por outro lado, se você se considera um investidor profissional que se dedica predominantemente a essa atividade, aí sim faz sentido concentrar suas posições. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas. Esta aula aqui, em que eu conto todos os detalhes a respeito do Bitcoin e como você faz a guarda adequada dos seus Bitcoins. A nossa carteira do 0 ao 100 mil, onde eu mostro do absoluto zero como você monta uma carteira de dividendos na prática. Eu falo aqui da estratégia do Earning Yield. Essa estratégia, por exemplo, é adepta de uma alta diversificação. Dou minha opinião fundamentada a respeito dela. Tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. 10 aulas gravadas, podem te ajudar. Temos ainda aulas de indicadores de análise fundamentalista e também aulas sobre small caps e outros temas, até mesmo sobre opções. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Como eu falei para vocês, eu sou analista de valores mobiliários e também consultor de valores mobiliários. Eu posso analisar o seu portfólio, posso montar a sua carteira do absoluto zero, posso montar uma carteira de investimentos adequada aos seus objetivos de investimento, dou recomendações de alocação de ativos. Posso fazer isso via consulta individual comigo por Google Meet, ou até mesmo por escrito. Para contratar os meus serviços, basta enviar uma mensagem no meu Instagram, que eu deixo aqui embaixo, ou até mesmo no número de WhatsApp que fica aqui embaixo também. Sendo que o meu trabalho será fazer com que você invista melhor e que você possa conseguir uma melhor rentabilidade. Portanto, dá uma conferida lá. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse tema. Como você tem agido ao longo da sua longa ou recente trajetória de investimentos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!